Bem, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida, começar o dia assim falando de Deus, conversando, refletindo sobre Deus, faz o meu dia ser muito, muito melhor, faz a minha vida, né, ser muito melhor do que era há anos atrás, né? E eu quero que vocês também sintam e vivam essa diferença em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, e também no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, tá bom? Então eu vou ler primeiro Números 23, 19, que diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Amém. E agora, lá em Deuteronômio 18, 22, diz o seguinte: Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Amém. Bom, meus queridos, vocês já perceberam, é claro que a reflexão hoje é sobre profecias, né? Principalmente sobre as falsas profecias, sobre os falsos profetas e os falsos pastores também. Infelizmente, a gente vê muito, né? Hoje em dia a gente vê muitas profecias que são verdadeiras mentiras, infelizmente verdadeiras ciladas, verdadeiras enganações, né? Então a gente sempre ouviu dizer, né? Eu há tempos, né? Também eu ouço que a gente não deve nunca duvidar, né? Da profecia, né? Duvide do profeta, mas não da profecia. Só que isso, né, com o tempo, né, eu, José, com o tempo, fui mudando a minha reação, né, com relação a isso, a minha posição, o meu posicionamento sobre isso, e hoje eu, né, falo que, para mim, né, eu tenho sim que duvidar tanto da profecia quanto do profeta, né? Por quê? Porque a profecia pode ser inventada, pode ser, como eu disse, uma enganação só. Então, nesse caso, o profeta é um charlatão e a profecia é uma mentira. Então, a gente tem que, no meu modo de pensar, a gente tem sim que duvidar dos dois, né? Infelizmente, hoje em dia, tem muitos charlatões aí soltos, né? Muitos charlatões aí que se dizem, né, profetas, mas não são profetas, se dizem pastores, mas também nem são pastores, não tem postura de pastor, não vive como um pastor deveria viver. E então a gente tem que ficar atento, né, nos policiar sobre essas coisas, sobre esses assuntos também, né? Eu sinto muito, né, se eu estou sendo assim meio duro, meio desagradável até, mas nós temos que ficar atentos, temos que estar preparados para tudo, né? Então, profecia é uma coisa muito séria, né? É um assunto muito sério, porque mexe com o emocional da pessoa, mexe com o sonho da pessoa, né? Então, hoje eu ouvi até que existe já hoje o profeta do Pix, né? Então você passa o Pix para o profeta, daí o profeta te revela a profecia, ou seja, né? É um absurdo, mas infelizmente tem gente que acredita, né? Gente que tem o coração tão puro, vamos dizer assim, que acredita numa conversa dessa, né? E é enganado, infelizmente. Então a gente tem realmente que ficar atento, né? Ainda mais
quando uma profecia ela vem com data, né, vem com até dia tal vai acontecer, ou vai acontecer no dia tal, né, profecias que o pastor, né, que se diz pastor, que se diz profeta, diz, eu estou vendo uma chave aí de um carro novo na sua mão, estou vendo a chave do seu apartamento, o seu número do seu CPF, né, tal, né, pensem, sabe, pensem bem antes de acreditar nessas coisas, né, antes de acreditarem, melhor dizendo, nessas coisas, né, porque gente para enganar tem muitas, né, a gente vê aí pastores que não seguem, né, determinadas ordens de Deus, né, mandamentos de Deus, por exemplo, né, que a palavra de Deus tem que ser divulgada de graça, sem cobrar nada. Jesus, né, tá aí como exemplo, né, não há exemplo melhor do que Jesus. Jesus cobrava alguma coisa? Não, não cobrava, né? Os apóstolos dele cobravam alguma coisa para divulgar a palavra, para falar sobre o evangelho, não, também não, né? Agora, hoje em dia, tem pastor que cobra 30 mil reais para ir numa igreja e fazer uma pregação de 1 hora, né? Não vou dizer o nome dele, mas é um pastor muito conhecido na internet, na televisão, mas ele está agindo de acordo com a Bíblia? Não. Então, não é um pastor verdadeiro, é um falso pastor, né? O José falando, tá bom? Fique bem claro, é o José que está falando isso. Então, tem, né, daí não só pastores também, mas tem padres também que fazem a mesma coisa, que cobram, né, para rezar uma missa na igreja que não é dele. Então, e profecia é uma coisa que, como eu disse no começo, mexe muito com o emocional da pessoa. Então, a pessoa acredita, né, a pessoa se ilude com aquilo, a pessoa vive daí aquela esperança falsa, aquela mentira, né, aquela enganação. Então a gente tem que procurar de todas as maneiras, né, nos cercarmos de tudo que possa nos proteger dessas falsas profecias, né? Então a primeira coisa se a profecia vier com data, né? Por exemplo, né, como já aconteceu comigo, né, vai acontecer tal coisa até o final do ano. Se não aconteceu, é mentira, sabe? É mentira, não tem outra explicação. É porque Deus mudou de ideia? Não, Deus não muda de ideia. A gente acabou de ler aqui, né? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então agora não é o José falando, né? Agora é a Bíblia falando. É Números 23, versículo 19. Não é mais José que está falando, é a Bíblia. Então aqui a Bíblia está dizendo, se Deus falou, vai acontecer, ele não vai voltar atrás, ele não mente, né? Então se ele falou, vai acontecer, né? E Deus também, né, com complemento, eu ouvi hoje de novo essa frase, mas já tinha ouvido há um tempinho atrás. Deus, né, ele não está preocupado com se você vai ganhar um carro novo, um apartamento, uma viagem. Deus está preocupado se você vai ser salvo ou não. Essa é que é a preocupação de Deus. Então a gente deve ir na igreja, frequentar a igreja, a gente deve ler a Bíblia, se aproximar de Deus, né, buscando a salvação, não buscando o carro novo, um apartamento novo, uma viagem pelo mundo. Não, né? Isso aí são consequências do nosso trabalho, são consequências de nosso esforço, né? Também é claro que é da vontade de Deus, mas Deus está muito mais preocupado, sim, com a nossa salvação. Então, Deus não é filho de homem para que minta, não é homem para que volte atrás. A palavra dele, se ele falou, se é uma profecia verdadeira mesmo, se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Deus, né, fez até uma mula falar, então se ele quiser que aconteça, se ele quiser que você receba um dinheiro, que você ganhe um apartamento, ele vai fazer, né? Embora, como eu digo, né, repetindo, a preocupação dele muito maior, principal, é com a sua salvação, com a minha salvação, com a nossa salvação. Depois a gente vai de novo lá, né, para Deuteronômio 18, 22, quando ele fala, quando
o tal, já começa assim, né? O tal profeta, quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou, ou seja, é mentira, é invenção, é enganação. Com soberba a falou o tal profeta. Eu gosto desse tal aqui na Bíblia, né? Porque já é assim, um jeito já é descartando, né? Não dê atenção, porque é um tal profeta aí, não tem nem nome, né? É um profeta que a gente não precisa nem saber o nome, porque é um charlatão mesmo. Então, nem com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele, sabe? Não vai fazer nada porque ele não é nada. Ele é um mentiroso, um enganador, se for pastor também, além do profeta, é um falso pastor. Então, não, que a gente nem tenha medo dele, nem da profecia, nem do que ele falar, nem do que ele fizer, porque o que ele está falando é mentira. Então, queridos, né? Me desculpe mais uma vez se hoje eu estou sendo meio direto ao ponto demais, meio duro. Sinto muito se eu estou decepcionando alguém, mas profecia é um assunto muito sério, né? Temos que ter precauções ao ouvir uma profecia, né? Ficarmos cautelosos, não, sabe? Porque eu estou dizendo isso também porque aconteceu comigo isso também, de uma falsa profecia, sabe? E a gente tem que ficar atento porque a gente se ilude, né? A gente se ilude, não vou mentir para vocês, como eu também me iludi, daí o tempo foi passando, eu falei até com algumas pessoas que entendem bastante da Bíblia, muito mais do que eu, e todas que eu contei, que eu falei, que disseram a mesma coisa. Se não aconteceu, não é de Deus, esquece, é mentira. Então, foi uma experiência que eu passei, né? Já passou o tempo, já passou quase 2 anos, né? Do que ele falou do que o tal profeta falou que ia acontecer, e não aconteceu. Por quê? Porque não era de Deus, ele inventou. E como ele inventou para mim, ele inventa para todos que ele falar, né? Então, não serve nem como pastor, nem como profeta, sabe? Nem, para falar a verdade, nem como amizade serve. Para mim não serve, porque é um mentiroso, um enganador. Então, queridos, essa é a reflexão de hoje, tá? Pensem nisso, se vocês já costumam ir, né, nas quartas proféticas, porque eu não conheço outra data para profecia. Todas as igrejas que eu vejo são todas na quarta. Então também aí é uma coisa que eu também fico pensando comigo, falo, Deus só faz profecia na quarta, ele não faz no sábado, no domingo, nem na quinta, nem na segunda, é só na quarta? Tem dia certo de profecia? Né? Então eu não entendo, né? Na Bíblia, e tem muitas profecias na Bíblia, nenhuma delas relata que foi na quarta-feira, né? Nenhuma delas, as que eu conheço, nenhuma delas cita que dia que foi. Muito menos, né, dá uma certeza que foi numa quarta-feira. Então, por que quarta profética? Por que não domingo? Por que não sábado, terça ou quinta? Então, até aí também eu já acho que é tudo enganação. Mas vamos, né, nos precaver dos falsos profetas, dos falsos pastores, e só também, né, para complementar, que a gente fique atento também ao que a gente ouve, né, na internet. Então, não precisa nem falar, porque 90% das coisas na internet são mentiras, né? Mas na própria igreja que você frequenta, que a gente frequenta, a própria igreja a gente tem que ficar atento com o que a gente ouve lá, mesmo de pastor, de pastora, de membros, de atalaias, né, de quem quer que seja, a gente tem que ficar atento, né? A gente ouviu tal coisa, ficou na dúvida, procura na Bíblia. Se estiver na Bíblia, como foi dito, ótimo, joia, está certo. Se não estiver na Bíblia, é mentira também, é outra invenção, é outra enganação. Então, é o pastor, né, falando não a verdade, falando o que ele entende, o que ele acha que é o achismo, né? Então, não pode, né? Não pode, tem que falar do que está na Bíblia. Tá bom, queridos? Então é isso, que a gente fique atento aos falsos profetas, aos falsos pastores e às falsas profecias, tá bom? Que a gente fique
atento. Então é isso, queridos. Me desculpe mais uma vez, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, que Deus os abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, muita sabedoria, nos dê muita esperança, muito discernimento, para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, seu pedido de leitura. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe todos nós, Deus abençoe nossas famílias, nossas vidas, em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.